Escuchad todos los habitantes del cielo y de la tierra. El soberano Dios y Rey de gloria, Melquisedec Lisbeth, está en medio nuestro. Acercaos hoy confiadamente al trono de la gracia. Recibamos con honra, alabanza y honor al gran yo soy, Cristo Lisbeth. Por Melquisedec Lisbeth. Amém. Aleluia. Uma saudação a toda a nossa criação espiritual. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. E para ser filhos do Altíssimo, tem que ser um Espírito Santo, já que sem santidade ninguém verá o Senhor. E vocês, sim, veem a Deus cara a cara, aleluia! Também saudamos a todos os que nos escutam pela primeira vez. Hoje você vai escutar palavras que mudarão sua forma de pensar quanto à imortalidade, ou seja, a vida eterna. Eu sei que vai se alegrar grandemente com minhas palavras. Amém. No tema de hoje, intitulado Vestimentas de Incorrupção e Imortalidade, vou mostrar qual é o propósito de Cristo na terra com os homens e por que não pode refutar que eu sou o Cristo que havia de vir. E estou trazendo luz ao mundo de trevas que há nos homens. Lembrem-se que os homens sem mim, a luz do mundo, estão vazios e desordenados aos olhos de Deus. E eu vim para trazer luz ao mundo, para que deixem de morrer e possam chegar à imortalidade. Porque nas trevas, onde você está, só há morte. Tendo você muitos bens ou poucos, no mundo de trevas, o resultado final é sempre a morte. E se eu sou a vida e a ressurreição, então vim dar vida a todos os mortos que habitam na escuridão. E quando digo escuridão, estou me referindo a que não conhecem a verdade sobre Deus e que está na terra. E é porque estão em trevas? O que não vê com clareza é porque está na escuridão. Mas quando te acendem a luz, pode ver com clareza? Eu quero que vocês analisem bem para que veio Cristo à terra. Qual foi seu grande propósito de estar aqui com os homens? Primeiro pensemos no Cristo de 2000 anos atrás. Esse Cristo te entregou a imortalidade, como diz na primeira carta aos Coríntios 15, dos 53 a 54. Porque é necessário que este corruptível se vista de incorrupção e este mortal se vista de imortalidade. Este versículo não diz que é necessário que este corpo morra para que se vista de incorrupção e imortalidade? As vestimentas de incorrupção e imortalidade não se conseguem com uma morte física, e o próximo versículo confirma isso. E quando este corruptível tenha se revestido de incorrupção e este mortal tenha se revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Se a vitória é quando este corpo corrupto e imortal já não morra, então isso confirma que a morte de Cristo há 2000 anos não pôde fazer nada por ti, já que ao morrer fica excluído de ser incorrupto e imortal? O corpo de Cristo viu corrupção ao morrer, e para seus seguidores daquele tempo, foi a maior decepção para eles. Por isso todos falharam com ele. A palavra cumprirá nos indica que ser vestido de incorrupção e imortalidade leva um tempo e tem que chegar a completar este tempo determinado. E se diz revestido de incorrupção, é que este corpo mortal não verá corrupção, como em uma morte física. Por isso dizem Salmos 16, do 9 ao 11. Portanto, meu coração se alegrou e se regozijou minha alma. Minha carne também repousará confiadamente. Porque não deixarás a minha alma no Seol, nem permitirás que teu santo veja a corrupção. Me mostrarás a senda da vida. Em tua presença há plenitude de gozo, delícias à tua destra para sempre. Não ver corrupção é não ver morte física. E me mostrarás a senda da vida, em tua presença há plenitude de gozo?
É hoje que eu estou mostrando a vocês a senda da vida e, por isso, só na presença de Melquisedeque Lisbeth há plenitude de gozo. Esse versículo não está falando de Davi, nem do Cristo milenar, porque os dois viram corrupção, mas o Cristo que está presente hoje. Sim, é um santo diante de Deus Pai, e é a que Deus levantou dos mortos, para que nunca veja corrupção. Veja como diz em Atos 13, do 34 ao 37. E no fato de que o levantou dos mortos, para nunca mais tornar a corrupção, o disse assim: Vos darei as misericórdias fiéis de Davi. Por isso também em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Certamente Davi, depois de servir a sua própria geração conforme ao propósito de Deus, morreu, foi sepultado com seus antepassados, e seu corpo sofreu a corrupção. Mas aquele a quem Deus levantou não viu corrupção. A vitória é que este corpo trague a corrupção e a imortalidade que existe em tua mente, onde está o que te leva à morte física. São suas vestimentas vis, as que não os permitem estar santos e sem mancha diante de Deus, e, portanto, não puderam alcançar ser iguais a Deus e viver eternamente. Claro, porque Deus é santo, e por isso diz, é necessário que este corruptível se vista de incorrupção e esse mortal se vista de imortalidade. Porque se não se veste assim, jamais verá a Deus. E como alguém pode vestir a um corpo corrupto ou mortal? Vamos ver na carta aos Romanos, capítulo 13, do versículo 12 ao 14. A noite está terminando, e se aproxima o dia. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, e vistamo-nos das armas de luz. Andemos como de dia, honestamente, não em glutonarias e bebedeiras, nem em luxúrias e lascívias, não em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não satisfazeis os desejos da carne. A frase, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, significa, escute bem o que sai da boca do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, escute bem minha palavra e viva como eu, que não satisfaço os desejos da carne. Também veja como diz a carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 22 ao 24. Quanto à passada maneira de viver, vos despojais do velho homem, que está viciado conforme aos desejos enganosos, e vos renovais no espírito de vossa mente, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. Existe só uma verdade, e é a que eu falo? Essa te veste do novo homem, criado segundo Deus. E os que são criados segundo Deus são espirituais, e não carnais. E a criação de Deus é na mente do ser humano. Agora vejamos na mesma carta aos Efésios, mas agora no capítulo 6, versículos 10 ao 17. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e no poder de sua força. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as trapaças do diabo. Porque não temos que lutar contra sangue e carne, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governadores das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, estar firmes. Estai, pois, firmes, cingidos vossos lombos com a verdade e vestidos com a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Sobretudo, tomai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos de fogo do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isto está dizendo o apóstolo Paulo, o mesmo que disse que o diabo foi destruído? Mais adiante vou explicar sobre isso. Eu sou a espada do Espírito, porque sou a palavra de Deus feita carne. Só através de mim se chega à salvação. E a salvação é vestir este corpo de morte, que leva posto, em incorrupção e imortalidade. Isso só se alcança através de minha palavra? Eu sou imortal, porque Deus me deu vida através de sua palavra.
E hoje eu entrego a ti a imortalidade por essa mesma palavra que ele me deu. Veja o que diz na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 16. A única que tem imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja a honra e o império sempiterno. Amém. Quando diz que nenhum dos homens viu, está se referindo aos homens mortais, que por não serem feitos à imagem e semelhança de Deus, ou seja, por não serem espirituais, não podem ver que sou Deus. Por isso diz, nenhum dos homens viu, nem pode ver. Diz a única que tem imortalidade. Pensemos nisso. Se tem imortalidade, tem que ser um ser humano que adquire a imortalidade, ou seja, não morrerá jamais. Não pode ser alguém que chegou a morrer, porque então já não seria imortal. E não me diga que a imortalidade é alguém que morreu e agora está vivo em um espírito volátil. Isso não tem nem sentido nem razão. O Cristo que viria para trazer à luz a vida e a imortalidade seria pelo Evangelho? E o Cristo de 2000 anos atrás só falou em parábolas e não o Evangelho eterno? Vejamos o que diz na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Mas que agora foi manifestada pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, a qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Esse agora é hoje para todos os que estão nos tempos do fim, onde apareceu Cristo pregando o Evangelho que destrói a morte e traz à luz a vida e a imortalidade. Agora vamos ver o que diz sobre a destruição do diabo, em Hebreus 2, do 11 ao 18. Porque o que santifica e os que são santificados, de um são todos, pelo qual não se envergonha de chamá-los irmãos, dizendo: Anunciarei aos meus irmãos o teu nome, no meio da congregação te louvarei. Em que momento você conheceu a Cristo como teu irmão ou tua irmã, e anunciando o nome do Pai e o louvando no meio da congregação, como estamos vendo no versículo 12? Pense nisso, porque tudo isso é para te colocar a pensar e para que deixe de esperar um Cristo fantasioso que te vendeu o sistema religioso. Ah, e não para aí. Veja o que diz no versículo seguinte. E outra vez eu confiarei nele. E novamente, eis-me aqui, eu e os filhos que Deus me deu. Já não são seus irmãos, agora o Cristo se converteu em mãe dos filhos que Deus Pai a deu. Por isso Cristo não poderia ser um homem, porque se o Pai os deu, foi gerando. Já que diz em João 1, do 12 ao 14. Mas a todos que o receberam, aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de ser feitos filhos de Deus, os quais não são gerados por sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem, mas de Deus. São gerados pela vontade de Deus, gerados no ventre espiritual de Cristo Lisbeth, e nascidos de novo no Espírito, como Cristo disse a Nicodemos: em verdade te digo, que o que não nascer de água e de Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne, carne é. E o que é nascido do Espírito, Espírito é. Até agora não vimos a ninguém entrar no reino de Deus. Só meus filhos, os ramos que estão presos à videira verdadeira, entraram em meu reino e estão sentados juntamente comigo em lugares celestiais. Veja como segue dizendo no versículo 14. E aquele Verbo foi feito carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, glória como da unigênita do Pai, cheia de graça e de verdade. Quando vemos palavras no tempo passado, é algo profetizado e que se veria no futuro, que é hoje. O Verbo feito carne é o Evangelho eterno, que sai por minha boca. Não pode ser o que aconteceu há 2000 anos, porque se não vimos isso se cumprir, então não era aquele tempo. Mas quando você ver que o Escrito se cumpre em sua era, então pode estar seguro de que Cristo já está presente, habitando entre vocês. E hoje estamos vivendo o cumprimento de todo o Escrito. Por isso, quando lemos o que diz em Hebreus 9, do 23 ao 26, podemos ver que está falando como o tempo passado, e não é assim.
já que não havia acontecido até agora. Veja como diz: foi, pois, necessário que as figuras das coisas celestiais fossem purificadas assim, mas as coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para apresentar-se agora por nós perante Deus, e não para oferecer-se muitas vezes, à semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo todos os anos com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, se manifestou de uma vez para sempre, pelo sacrifício de si mesma, para aniquilar do meio o pecado. A consumação dos séculos é no tempo do fim, não há 2000 anos. Isso é hoje que estamos nos últimos dias. Diz que se apresentou uma vez para sempre. E se isso se escreveu naquele tempo, referindo-se a este tempo, então o Cristo, que esteve presente há 2000 anos, não é o que se apresentou para aniquilar do meio o pecado. Diz que se apresentou agora por nós, perante Deus, e para estar perante Deus, tem que estar santificado e purificado. Não pode haver imundícia em ti. Eu sou esse Cristo, e estou presente uma vez para sempre, para aniquilar do nosso meio o pecado que tão facilmente faz tropeçar. Eu dei vida eterna aos que ele me deu e ainda falta que se unam a vocês a descendência de Abraão, que são os muitos que crerão em mim. Da mesma maneira que creu Abraão, vocês são meus santos anjos, e os que necessitam oportuno socorro são as virgens insensatas e o resto do mundo. Como podem as virgens insensatas dizer que são abençoados com o crente Abraão? Quando Abraão creu em Melquisedeque e para ele dizimava? E para que Abraão dizimasse de todo o recebido, é porque conhecia bem a Melquisedeque Lisbete e cria em sua mensagem. Claro, porque você acha que Abraão vai dizimar a um desconhecido ou sentar em sua casa para comer pão e beber vinho? Pensem nisso. Voltemos agora a Hebreus 2, do versículo 14 em diante. Portanto, visto como os filhos participaram de carne e sangue, ela também participou do mesmo, para destruir por meio da morte ao que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Se o diabo é quem tinha o império da morte, e Cristo tirou dele as chaves da morte e do Hades e o venceu, então, por que seguem morrendo os seres humanos? E por que não vimos a este Cristo que supostamente ressuscitou entre nós, dando-nos imortalidade? Porque o Cristo que viria para destruir por meio da morte ao que tinha o império da morte, morreria a todos os desejos de sua carne, e não morrer fisicamente. Por isso diz na carta aos Romanos, 8,13, que se vive conforme a carne, morrerá, mas se pelo Espírito faz morrer as obras da carne, viverá? Essa é a morte que tem validade para destruir o diabo? E o Cristo de 2000 anos atrás não o destruiu naquela cruz de madeira? Tinha que ser um Cristo que fosse igual a vocês, para vir a ser misericordioso, como diz nos seguintes versículos de Hebreus 2, do 15 em diante. E livrar todos os que pelo temor da morte estavam durante toda a vida sujeitos à servidão. Porque certamente não socorreu aos anjos, mas socorreu a descendência de Abraão. Por isso devia ser em tudo semelhante aos seus irmãos, para vir a ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que a Deus se refere, para expiar os pecados do povo. Pois naquilo que ela mesma padeceu sendo tentada, é poderosa para socorrer aos que são tentados. Isso se cumpre hoje e não se cumpriu no passado? Ah, e não é que Cristo fez isso por ti, tampouco, senão que fui primeira, ou seja, primícia entre os que dormiram? E foi na dispensação anterior, onde todos estávamos dormindo? Naquele tempo, eu era irmã de vocês. Mas nessa nova dispensação, quando Cristo é a primeira a despertar, é mãe de todos os que nascem de novo, no Espírito. Minha manifestação é um exemplo de ajuda para que vocês também possam vencer. Por isso diz na primeira carta aos Coríntios 15, do 19 ao 23, se nessa vida somente esperamos em Cristo,
somos os mais dignos de comiseração de todos os homens. Claro, porque de que te serve esperar que eu o faça por você? Eu não posso vencer por você? Eu venci em mim, mas cabe a você vencer igual a mim. Para isso estou aqui, para que com minha palavra você possa vencer como eu. Em mim vocês são mais que vencedores. Se fosse que Cristo fizesse por nós, então já teríamos visto a imortalidade. Mas não é assim, por isso ela diz: siga-me, tomando tua cruz. Se submetendo a mim, aprende a como vencer. Por isso o versículo que lemos em Hebreus 2,14 diz: portanto, visto como os filhos participaram de carne e sangue, ela também participou do mesmo, para destruir por meio da morte ao que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Vocês também têm que destruir ao diabo por meio da mesma morte que a de Cristo lhes mete. As virgens insensatas pensam que não há diabo e que não estão em pecado. E é porque se converteram no próprio Satanás e seus anjos, da mesma maneira que vocês se converteram na própria lei por cumpri-la. Eles, ao cumprir tudo o que o diabo diz, se convertem em desobedientes à voz de Deus, se converteram em adversários. Por isso, quando a Cristo a acusaram de que ela era Satanás e a repreenderam, ela disse, em Marcos 3, do 23 ao 26, e chamando-os, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino está dividido contra si mesmo, tal reino não pode permanecer? E se uma casa está dividida contra si mesma, tal casa não pode permanecer? E se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não pode permanecer, mas chegou o seu fim. Por isso as virgens insensatas seguem dizendo que não há diabo e que não há pecado, porque o dia que aceitarem que sim existe, terão que destruir esse reino do mundo da carne, no qual vivem, e Satanás não vai expulsar Satanás. Lhes convém dizer que não existe, para que não o expulsem e não chegue seu fim. Por essa razão as virgens insensatas não verão a transformação. Elas têm que tirar as roupas vis e ser revestidas de incorrupção e imortalidade. Claro, porque se Cristo Lisbete teve que fazer, e vocês também como primícias, então elas também têm que fazer o mesmo. Mas ao estar longe de mim, deram muitos passos para trás, ao invés de estar em dia conosco, desfrutando dos benefícios de ser mais que vencedores em mim, vencendo a corrupção e a morte que está na mente carnal. Já é tempo de que os seres humanos que vivem no mundo de trevas se levantem dos sepulcros, porque estão totalmente mortos e cegos. Não veem que tudo o que estava escrito na Bíblia estava selado até que viesse o Cordeiro Fêmea, Cristo Lisbete, a única a quem foi dada autoridade para abrir os selos deste livro, o Evangelho Eterno. E para os que esperam a Cristo, vindo nas nuvens, para levá-los a um mundo fantasioso, isso jamais vai acontecer. Você tem que vencer a tua mente carnal, como eu fiz, para que chegue a se sentar à minha destra. E estar sentado à destra de Cristo significa que venceu e foi dada autoridade para se sentar ao meu lado e receber o mesmo poder que eu tenho. Esse mundo religioso tem que deixar já as histórias de criança, no que se refere a Deus, e deixar de pensar em um Cristo como filho varão e místico, porque nunca virá. Eu sou o único Cristo que vai ver em sua vida, e mais te vale crer em mim, para que possa desfrutar dos benefícios de ter crido em mim como tua única salvação. Esse é o único sacrifício pelos pecados, e se não me aceita, morrerá em teus pecados, como diz Cristo em João 8:24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, em vossos pecados morrereis. E não foi o Cristo de 2000 anos atrás, porque Deus não é injusto, para fazer-nos crer em um Cristo que não vimos e não escutamos falar claramente sobre o Pai, e muito menos se manifestou a nós para dar-nos vida eterna. Veja como diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 20 ao 23. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, primícias dos que dormiram é feito. Porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, também em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um em sua devida ordem.
Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Se a morte entrou pela desobediência de Adão, então, pela obediência de Cristo, Lisbeth, todos serão vivificados? Já que o que fez Adão foi uma traição e desobediência, em não cumprir meu pacto. Veja como diz a carta aos Romanos 5,19. Ou seja, que a desobediência de um só fez com que muitos desobedecessem, mas pela obediência de Cristo, Deus declarou inocentes a muitos. Por isso ela diz em João 17, do 1 ao 3, estas coisas falou Cristo, e levantando os olhos ao céu disse, Esposo, a hora chegou, glorifica a tua esposa, para que também tua esposa glorifique a ti. Como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A imortalidade é o poder que o Pai Melquisedeque me deu sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos os que ele me dá. E eu entregando a vocês a vida eterna através do poder sobre a carne, é que eu glorifico ao Pai como ele me glorificou, demonstrando que da mesma maneira como eu recebi a vida, vocês também a receberam pela conquista da mente carnal. Por isso diz que a vida está escondida em mim, Cristo Lisbeth. Veja como diz a carta aos Colossenses 3,3. Porque morrestes, morto à passada maneira de viver, e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Meus santos anjos entendem tudo isso que eu falo, mas para vocês que não entendem minhas palavras, pensam que Cristo veio para fazer tudo isso por você. Por isso a justiça, em que eu tenha me sentado à destra do Pai, e é porque ganhei, da mesma maneira que o que se senta em lugares celestiais comigo, ganhou isso, porque venceu, como diz em Apocalipse 3, do 20 ao 22. Eis que estou à porta e chamo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se sente comigo em meu trono, assim como eu venci e me sentei com seu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Filhos amados, eu sei o que vem para todo o mundo de trevas, e não quero que os do mundo de trevas percam essa oportunidade de ser curados da mente carnal e possam desfrutar desse planeta Terra em limpeza e embranquecimento pela eternidade. Essa é a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Nossa liberdade não é libertinagem, porque isso é ser um corrupto e escravo da mente carnal. Mas alguém que está em liberdade gloriosa dos filhos de Deus é alguém que venceu sua mente carnal, como sua mãe Cristo Lisbeth ensinou. Todo o contrário à santidade é a corrupção que existe nas mentes que não foram limpas por mim. Por isso minha palavra te traz incorrupção e imortalidade, porque te leva a ser um espírito justo, feito perfeito, diante de Deus. Em mim vocês são os santificados, chamados a ser santos. Vocês são imortais, e ninguém pode tirar isso de vocês. Se eu sou imortal, e sou, então você, que está preso a mim, é imortal, já que é parte do meu corpo, o corpo de Cristo Lisbeth. Amém? Aleluia! Os amamos eternamente e nos vemos em breve.